de fazendeiro que pegava dinheiro emprestado do governo federal. Ele tinha dois para ver na vida. Um, quando ele pegava o dinheiro, e o outro, quando ele dava um calote no governo. Quanto mais se movimenta esta malfadada e vergonhosa caravana, que na verdade é uma escolta de um condenado, mais infame ela se torna, mais provocativa e reveladora até do descaso, da arrogância com que Lula, que é o homenageado, o escoltado pelos demais, agem para com o Brasil. E ontem chegou ao cúmulo o ex-presidente, hoje condenado pela justiça brasileira em primeira e segunda instância, ofendendo os produtores rurais do Rio Grande do Sul. Lula disse que os produtores rurais têm dois prazeres: pegar o dinheiro do governo federal e depois não pagar a conta, dar o calote, e chamou eles de ingratos. Primeiro vou falar de ingratidão. Lula se esquece que, inclusive, os banquetes que ele serviu para aqueles que com ele corromperam os cofres públicos têm os ingredientes vindos do campo, da produção, do trabalho de milhares de produtores rurais, pequenos, médios e grandes, sim. Por isso que o Brasil é um gigante no agronegócio. Lula se esquece também que os ingredientes das quentinhas que ele vai provavelmente saborear na Papuda ou em Curitiba, aonde estão inclusive aqueles com quem ele se aliou, também vêm do trabalho dos produtores rurais. Isso é ingratidão. O agronegócio nesse período de crise tem levado o Brasil nas costas, tem dado as notícias positivas. E isso é fruto do trabalho, isso é fruto da decência, da competência dos nossos produtores rurais. 19 milhões de trabalhadores dependem do agronegócio. O setor primário congrega 5 milhões de produtores rurais, que geram mais de 600 bilhões para a economia brasileira. Nós somos o maior exportador de soja, de carne de frango, um dos maiores de carne bovina, suína, de café. Tudo porque temos no agro uma fortaleza. E isso não se deve a gente ingrata ou que dá calote no governo, mas sim a gente que trabalha dia, noite, sem fim de semana, sem feriado, sol e chuva. E falar de calote, que os produtores brasileiros dão calote, o que é isso? Calote quem dá são os países de esquerda, os países africanos que não pagaram a conta e que o Brasil teve que arcar com ela. A Venezuela, por exemplo, agora há pouco. Calote quem deu e quem dá são os empreiteiros, os grandes empreiteiros que estão esperando Lula em Curitiba. Esses dão calote, estes grandes fazem mal ao país. O melhor seria Lula ter ficado de bico calado e humildemente aceitar a decisão da justiça brasileira, porque ele não está acima do bem e do mal, e muito menos ele é melhor do que qualquer produtor rural brasileiro. Como disse o rei da Espanha, por que não te calas, Lula? Por que não te calas? É muito melhor, embora se entenda o desespero de alguém que muito provavelmente está dando os últimos passos em direção à cadeia, ao presídio, que é onde ele merece estar. E lá, na cadeia, quando saborear uma quentinha, sem dúvida alguma, ele vai ter que, com humildade, se lembrar dos bravos produtores rurais do estado do Rio Grande do Sul. Te cala, Lula!